Buenas, buenas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa A Grama é Verde. Hashtag 15, certo? Mais um programa semanal aí, onde nós vamos conversar sobre as ideias de Chesterton, certo? A partir deste livro, O Essencial de Chesterton, beleza? Buenas, eu começo dando as boas-vindas a todos vocês aí. O meu chá já está chegando aqui logo pela minha equipe, certo? Mas lembrando vocês que daqui a pouco encerram as oportunidades de você participar da nossa campanha nova, tá bom? Então vamos receber demais nas últimas horas aí para você poder adquirir essa obra sensacional. Mais um romance de Chesterton que nós traduzimos, beleza? Enfim, vocês adquiram e façam parte então de mais uma campanha de financiamento. E a gente quer aí ao longo desse ano ainda lançar outras, se Deus quiser. Ó, isso eu já garanti, é isso aí. Muito bom, vocês são fera. Buenas, vamos lá então. O tema hoje é o capítulo 13, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, que trata sobre a escravidão americana e a emancipação feminina, beleza? Então, veja só, nesse capítulo, o Chesterton pega uma história, certo? Dos Estados Unidos. Deixa eu até pegar aqui o nome, né, dessa história que é pega, é o Tio Remus, né? Chesterton pega essa história, que é uma história contrária à escravidão, né? Uma série de causos de afrodescendentes americanos, e começa falando sobre a política americana. Começa falando sobre a questão da emancipação, né, da escravidão dos negros. E já no início ele começa se colocando, evidentemente, como contrário, né, à escravidão, e dizendo que realmente é intrinsecamente imoral, ou seja, em qualquer sociedade, qualquer época, ele, Chesterton, necessariamente seria contrário à escravidão, não importa se ele vivesse numa sociedade escravagista e tudo aí, ele seria firme nas suas convicções, certo? Ele mesmo fala isso, que é um negócio absolutamente imoral. Porém, ele fala que a ideia por trás da emancipação, muitas vezes ela vem com uma espécie de vírus, certo? E aqui entra toda a chave da argumentação do conteúdo de Chesterton, e é onde a gente quer adentrar juntos aqui nessa noite, certo? Ou seja, a ideia de você se emancipar de algo, seja algo bom ou seja algo não necessariamente tão bom assim, né? Ou seja, uma emancipação, ela precisa ter algumas características para que ela realmente seja benéfica. Por exemplo, no caso da escravidão, ela necessariamente ela é benéfica. Agora, o que o Chesterton quer trazer é quais são os elementos argumentativos daqueles que estão promovendo a emancipação. Porque se eles não tiverem os argumentos certos, se eles não pensarem de acordo com um ser humano normal, né, racional, se eles não conseguirem usar a inteligência deles para perceber o óbvio, logo ali na frente haverão mais e mais problemas que necessitarão então de novas emancipações. Ou seja, o Chesterton já estava prevendo que o mundo moderno, que é uma fábrica de escravidão, certo? E este mundo moderno, ao se livrar da escravidão nas Américas, né, ele necessariamente cairia em outras, justamente porque ele precisa reformular as suas ideias. Então, a reformulação das ideias é o ponto central para Chesterton, para que o homem deixe de fazer revoluções que, no fim das contas, não vão servir para muita coisa, exceto o bem objetivo de uma emancipação, que, no caso, é parar de tratar uma pessoa feito uma ferramenta, certo? Porque isso, de fato, ela não é. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? É que, basicamente,
O grande problema para Chesterton na emancipação americana e o grande problema para Chesterton em outras emancipações é uma pseudo-ideia, né, baseada numa falsa aristocracia, onde pessoas são medidas como maiores e menores umas que as outras, certo? Ou seja, onde você tem, então, uma diferenciação entre aqueles que são escolhidos, aqueles que são iluminados, aqueles que são melhores, que são pessoas, assim, intrinsecamente maiores, né, que têm um valor maior do que outras. E é isso que o Chesterton quer rechaçar de modo veemente. Por quê? Né? Porque a ideia de aristocracia entre pessoas, né? Ou seja, um ser maior do que o outro, não a partir de seus feitos, mas assim, a dignidade da pessoa, certo? A dignidade que ela tem, que nós estamos falando de dignidade humana, certo? Não de títulos, de feitos e por aí vai. Mas a dignidade humana, ela precisa ser a mais primitiva possível. E é isso que o Chesterton está querendo dizer. Ou seja, vocês falam do homem primitivo, mas o homem primitivo, ele sabia tratar a dignidade de seus pares do modo certo. O problema foi o pecado. E no começo, né, as primeiras histórias da humanidade, que são no Gênesis, nem mesmo o pecado fez com que o homem parasse de considerar o outro como seu igual. Certo? Fez com que ele levasse o outro ao pecado, mas... E aí o Chesterton fala, Abel, né, ainda era tido como um irmão para Caim. O pecado foi feito igualmente, mas ele não o escravizou, certo? E justamente a emancipação da escravidão, e depois o Chesterton vai trazer a emancipação para a questão do feminismo, né, ou seja, essa ideia de emancipação, ela... no mundo moderno tem trazido junto consigo uma ideia de que tá bom, nós até temos, né, que emancipar então os negros e emancipar as mulheres, mas nós não temos nada a aprender com eles. Vamos fazer esse favor para essa gente, né? Vamos fazer esse favor, é isso que o Chesterton está denunciando, né? Essas pessoas que querem, então nós vamos fazer esse favor aí, vamos denunciar essas pessoas, vamos libertar essas pessoas, mas se elas ousarem querer contribuir conosco, então logo nós vamos a reprimir, nós vamos então oprimi-la, nós vamos fazer com que ela não tenha poder de reação. Por quê? Né? Porque nós ainda, no fundo, nos consideramos superiores a elas. E veja só, quando o homem faz isso, e na própria história dos Estados Unidos isso acontece, a luta depois tem que continuar acontecendo, né? E isso está presente na própria história, mas quando você não combate esta noção interna do homem, ou seja, essa noção do homem essa noção que faz o homem se considerar maior, né? Melhor, de um valor superior aos demais, quando isso não é combatido com a virtude da humildade, com a própria realidade, quando isso não é, né, realmente tratado de um modo eficaz, o homem acaba sim libertando, mas libertando com ideias perigosas. E essas ideias fazem com que os problemas eles sejam cada vez mais evolutivos, digamos assim. Ou seja, a pessoa até libera a outra, mas libera com uma superioridade que não deveria existir. Ou seja, que na verdade, na realidade, ela não existe, mas somente por causa da maldade dela, do pecado dela, por causa da ingenuidade ou não dela, né, da burrice dela, né, da falta de moralidade, faz com que então o problema continue. E aí o Chesterton dá dois exemplos, né, nesses casos. Quando ele começa falando da escravidão, depois ele vai trazendo para outros exemplos. E ele começa a tratar então sobre a questão da Índia, ou seja, a Índia que quer se tornar uma nova Inglaterra naquele tempo, e traz a questão do feminismo, certo? Ou seja, das mulheres que querem se tornar como homens. Porque a grande questão para Chesterton não é o indiano, né, olhar para o Ocidente e querer imitar o homem ocidental, mas é o indiano pegando aquilo que é bom do Ocidente e pensar o que eu posso contribuir, ou seja,
qual é o melhor de mim, né, na minha sociedade, o que eu tenho de bom que eu possa contribuir. Não é uma equiparação de culturas, né, nivelada por baixo que o Chester está querendo trazer. Ele está querendo trazer o seguinte, olha, existem coisas que são, assim, linhas gerais, né, para todas as pessoas, todos os povos, civilizações. Mas existem outras que cada pessoa, cada cidade, cada país, certo? Cada povo pode contribuir especificamente dentro deste mundo, certo? E quando você retira isso deste povo, desse país, dessa cidade, dessa pessoa, você retira dela a própria dignidade dela. Então, se eu libero o homem da escravidão, mas não dou-lhe espaço para ser mais um homem comum, normal, né? Mais um homem que tenha voz na sociedade, necessariamente eu não estou lhe fazendo um bem completo. Eu estou fazendo um bem parcial. Né? E mais, isso vale para os jornais, né? Na época tinha a polêmica dos jornais sendo criados na Índia, mas isso vale também para a questão do feminismo. Ou seja, a grande crítica de Chesterton em relação ao feminismo é que as mulheres elas não queriam trazer as suas ideias femininas para dentro de um destaque principal na sociedade, mas elas queriam replicar, elas queriam continuar as ideias dos homens. Elas queriam não exaltar as virtudes tipicamente femininas. Não, elas queriam necessariamente imitar os homens. Isso é um problema. Até tem um trecho, né, do artigo onde o Chesterton está fazendo a crítica à emancipação feminina pelo feminismo. Ele fala que é uma vitória do homem. Ele cita assim, é a completa vitória do homem sobre a mulher, da lógica masculina sobre o bom senso feminino. Desde o início do mundo, em todas as cavernas, enquanto as ocas e mesas de chá existem no mundo, houve dois pontos de vista a travar uma guerra amigável, porém incessante, e perfazendo entre si o perigoso romance a que chamamos casamento. Houve a visão de que direitos abstratos devem ser afirmados, a lógica seguida à risca, os cânones invisíveis do clube, o parlamento mantidos inviolados, a justeza intelectual mastigada de si e por si, com um prato de arroz com feijão, as mínimas desavenças levadas a sério e as regras do jogo consideradas com um rosto solene. Houve, numa palavra, o ponto de vista do homem. E houve outro ponto de vista, que os frutos são o único teste, que a felicidade e a infelicidade são irrespondíveis, que a única sabedoria é a sabedoria de mãe, que a única regra funcional é a regra de que a prática é a única regra, de que nada importa ter-se privilégios desde que se tenha poder, e acima e além de tudo, de que o bem realmente sério, feito pelo homem, está no peixe por ele pescado, ou no campo por ele lavrado, e que tudo quanto mais ele faça, desde o parlamento até o polo, são brincadeiras de criança. Há razões fortíssimas que lhe dão apoio, e conquanto eu mesmo esteja no outro campo, gosto de ver a bandeira feminina a tremular. Ou seja, um dos programas nossos, acredito que seja sobre o capítulo 2 ou 3 do Essencial de Chesterton, que a gente comentou aqui, né? Há um artigo de Chesterton falando que o homem ele deveria ser uma mulher em alguns princípios, certo? E porque justamente o homem ele acaba necessariamente mais dando-se à soberba, né, dando-se a algumas práticas que lhe colocam então como o grande motor de males desse mundo, e que existe uma sabedoria feminina que é necessário resgatar, né? Uma sabedoria prática, uma sabedoria que realmente traz consigo valores que Deus então depositou na personalidade feminina, né? Na pessoa da mulher, e que complementam o homem, ou seja, o homem precisava ser complementado com essas ideias femininas para bem viver neste mundo aqui, né? Se Deus achasse que o homem era suficiente por si mesmo, não é só a questão física, certo? Não é só a questão
de sexualidade sexual, ou seja, não é só a questão de que o homem precisava procriar e ter uma mulher então para isso. Não, é muito mais do que isso. O homem precisava ter uma companheira que também lhe ensinasse algo. E quando a mulher adere então ao feminismo, ela abre mão daquilo que ela tem para ensinar ao homem, para justamente fazer aquilo que o homem quer, para justamente imitar aquilo que o homem tem feito. E não necessariamente para contribuir com aquilo que ela tem de feminino, ou seja, a mulher, isso a gente sabe, a gente vê isso na realidade, né? A gente vê isso nos DCEs da vida, a gente vê isso em todos os lugares que a gente conhece uma feminista. A mulher termina por ser instrumentalizada por outros homens para, né, continuar fazendo com que essa máquina de erros dos homens seja cada vez mais perpetuada. Ou seja, o grande problema da emancipação, e que se reverbera então na emancipação feminina, e que aconteceu na escravidão americana, e enfim, tem acontecido em muitas outras emancipações, é que se usam motivos injustos, se usam argumentos que não são verdadeiros, né? Se usa matérias, ou seja, se usa sentenças que não estão de acordo com a realidade dos fatos. E Chesterton, então, demonstra que, no caso do feminismo, a mulher tem algo intrinsecamente nela a colaborar e que faz o homem ser melhor, né? E que é capaz, então, de transformar o homem, né? Tem sempre aquela história, aquela ideia de que por trás do grande homem sempre tem uma grande mulher, e de fato isso é verdade, né? Atrás de Chesterton sempre estava Francis, sempre lhe dando todo o apoio que ele necessitava, certo? Chesterton à frente, guiando a família, evidentemente, mas ele via isso na sua casa, ele fazia, né, debochava essa questão do homem. E você percebe aí que a grande crítica de Chesterton ao feminismo era perceber que essas ideias de emancipação feminina estavam baseadas em pressupostos totalmente absurdos, que retiram da mulher aquilo que ela tem de mais sagrado, né, que é a sua feminilidade, que é a sua capacidade de complementar no homem tudo aquilo que lhe falta, que é fazer voltá-lo ao rumo certo, que é fazer com que ele deixe, então, de ser um abobado e consiga ser, então, resgatado de volta para a realidade. Ou seja, tudo bem, tem o parlamento, tudo bem, tem os jogos, tem os clubes, mas veja, tem o peixe a ser pescado. Isso que o Chester está falando. Tem o campo a ser lavrado, e se isso não for feito, se não tiver frutos, não há nenhum resultado eficaz de fato. Então, a mulher, ela lembra isso para o homem, do seu jeito, com a sua caridade, etc. Enquanto que, em prol de ideias absolutamente masculinas, e o Chester percebeu isso lá atrás, e hoje nós vemos exatamente a mesma coisa, se tem então um rebaixamento da dignidade da mulher ao tentar, né, equipará-la ao homem naquilo que ele tem de pior ou de supérfluo. Tá bom? Então, isso acontece, esse problema das falsas ideias, né, das ideias erradas nas premissas, das emancipações, se tem, se consiste e se apresenta dentro do feminismo, isso se apresenta dentro da questão da Índia, né, que ele estava tratando no artigo, isso se apresenta dentro da questão da escravidão, né, da libertação dos escravos nos Estados Unidos. E isso podemos aplicar até hoje nas nossas emancipações, certo? Ou seja, as ideias modernas, elas estão todas parasitadas por correntes de pensamentos que desumanizam o homem, tá bom? E aqui não é um jargão de faculdade, de psicologia, que fica tentando usar palavrinhas bonitas para, né, circular ideias, não. Desumanizam o homem porque retiram dele aquilo que lhe é de essencial, que é a sua dignidade. Ou seja, por mais que, né, Caim tenha matado Abel, Chesterton fala, Caim o fez não porque ele considerava inferior,
mas porque tinha ódio. E veja, essa ideia, né, de confronto que o Chesterton sugere do homem primitivo, né, de Caim e Abel, e do homem moderno, que se diz, então, um homem superior ao homem cristão, que se diz, então, uma sociedade superior à sociedade cristã, essa ideia, ela promove muito mais morte do que Caim fez com Abel. Porque é o pecado que já existe, certo? Elevado a um grau institucional. É um pecado pensado, é um pecado, assim, alargado, certo? É um pecado institucionalizado, é um pecado como norma. Ou seja, você aristocratizando a dignidade humana, você acaba fazendo com que o homem promova genocídios com base em ideias. E essas ideias, nós vimos bem o que aconteceu, então, nas guerras seguintes e nos frutos, né, do homem moderno. Bom, o fato é que Chesterton está escrevendo no começo do século passado. Chesterton está trazendo uma questão que, ao meu ver, é muito específica e muito essencial. Ou seja, eu nunca tinha parado para pensar, né, no pós-emancipação. Até tinha, mas não desse modo. Né? Ou seja, depois que você libera... Por que você está liberando, está emancipando de fato aquele grupo e aquela pessoa? É por um descargo de consciência, uma pressão social, né? Ou é porque você realmente acredita que aquela pessoa tem algo a contribuir? Não é aqui um reinado das minorias, essa questão toda, né? Essa instrumentalização política que ocorre muitas vezes, né? Claro que cada sociedade, cada grupo tem aquilo a que colaborar, mas basicamente o que o Chesterton está querendo trazer é: será que nós realmente acreditamos que os homens, as culturas, as sociedades têm algo a contribuir? Porque, veja, isso é o que os missionários faziam quando eles desbravavam, né, suas missões pelos continentes afora. Eles não chegavam demolindo tudo da cultura. Eles demoliam os ídolos, eles pregavam, né, a remoção dos pecados, eles pregavam a verdade, diziam aquilo que era necessário e urgente ser alterado, evidentemente, mas eles não dizimavam tudo. Não. Eles sabiam, né, fazer a verdadeira inculturação. Isso aconteceu aqui no próprio Brasil, né? Anchieta não mandou passar o trator por cima dos índios, passaram, né, massacrá-los e começar uma nova sociedade cristã aqui. Não. Anchieta aprendeu sua língua, tentou entender suas tradições para poder evangelizá-los, né? Aprendeu das suas virtudes também, para a partir daí, com a força da verdade, força do evangelho, com aquilo que o Ocidente realmente, né, trazia de bom, iniciaram um trabalho de evangelização. Que bom, se hoje nós estamos aqui, existe uma sociedade Chesterton, é muito por causa, então, destes evangelizadores, certo? Então, veja bem, a ideia de emancipação necessariamente não é algo ruim, desde que estejamos atentos aos seus parasitas, ou seja, desde que nós estejamos atentos às pessoas que se utilizam, certo, dessas pautas para, então, desumanizar o homem e escravizá-lo em novos grilhões, né? Escravizá-lo em novas ideias, escravizá-lo de diferentes modos, né? E às vezes num modo um tanto mais cruel, né? Ou seja, lhe dando uma sensação de liberdade, lhe dando uma sensação de dignidade, mas no concreto do ordinário, né, lhe extraindo isso como que a força. Que foi o caso do que aconteceu, então,
com as divisões raciais em alguns países, né, que já tinha liberado a escravidão, mas ainda existia a divisão, né? Coisa que aqui no Brasil, por exemplo, por mais que a escravidão seja o ponto mais negro, assim, trocadilho aqui, vocês entenderam, por mais que seja, né, o ponto mais horrível da história do Brasil, né, não houve uma liberação, né, uma emancipação com essas ideias parasitárias, ao menos por parte, né, de uma boa massa, ou seja, Princesa Isabel, Joaquim Nabuco, né, e outros mais, ou seja, não houve isso, estas ideias, essas segregações. É evidente que houve esses problemas dentro das regiões e tudo mais. Agora, havia ali um espírito, né, português, uso brasileiro, de saber viver com os diferentes. Ou seja, a esquerda adora falar isso, né? A pessoa, saber viver com os diferentes, tal, as palhaçadas que eles ficam falando aí, mas de fato são, né, os homens realmente nobres, grandes, os cristãos, que conseguem de fato fazer isso, né? Que inclusive toleram o mal por algum tempo para tentar, né, converter este homem, diferentemente daqueles então que não têm esses altos ideais aqui, ao sinal do menor fracasso ou da possibilidade de fracasso, não perdem tempo em massacrar aqueles que são opostos, certo? Buenas! Lembrando então vocês que este grande Chesterton, esse homem visionário, profético, esse cara que tinha todas essas ideias e que traz, né, essa contribuição específica para a questão da emancipação, que você não vê por aí, ou seja, essa ideia, né, de parasita dentro da emancipação, que é muito importante estarmos atentos. Esse Chesterton escreveu inúmeras obras e inclusive romances, né, que tratam dessas questões. Então, veja, nós estamos hoje nas últimas horas para você poder adquirir nossa nova campanha. Faltam menos de 2 horas. Então, se você ainda não comprou O Homem que Sabia Demais, não perca tempo e corra aqui no link da bio, ou aqui, não sei se está aqui, ou se está aqui embaixo, e adquira, certo? Porque depois não adianta chorar amanhã, etc. Depois até sempre sobra um pouco, vai para o estoque, mas daí tá mais caro, daí o frete também pesa, e daí demora mais para chegar, e às vezes aí acaba o estoque, aí tem que fazer uma nova leve, aí às vezes demora meses para isso acontecer, e o cara fica lá, queria ter comprado, parará. Quando na verdade estava ali à mão, ou seja, tá à mão, é só dar um clique aqui ou aqui, sei lá, e conseguir então correr para o abraço, ter mais um romance de Chesterton aí na sua estante, tá bom? Então, veja só, nós estaremos até a meia-noite aí aceitando colaboradores, né? Depois será encerrado a nossa campanha de financiamento. E lembrando também que essa semana nós teremos mais um programa com o Guilherme Freire comentando então os romances de Chesterton, beleza? Eu creio que por hoje seja isso. Sempre um prazer imenso estar aqui. Essas lives depois ficam salvas aqui no GTV e ficam salvas também lá no YouTube, tá bom? Por tempo determinado. E depois a gente vê aí o que faz com elas, porque é um conteúdo realmente único e inigualável sobre Chesterton que há aí na internet, tá bom? Fique com Deus, meus caros. Um grande abraço. Hoje não deu tempo de fazer espaço para perguntas, mas semana que vem nos vemos de novo na segunda-feira, às 9h30, beleza? Um grande abraço e até a semana que vem. Valeu!